Graças a Paz, meus queridos, mais uma vez aqui para nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida de oração. Eu estava pensando um pouco no texto lá de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8, onde Paulo diz que 3 vezes ele pediu a Deus para que tirasse o seu espinho na carne, mas 3 vezes Deus disse não. Mas Deus disse não, mas disse também algo extraordinário, que Deus não tiraria o espinho, mas daria a ele a sua graça. Está dentro do contexto em que Paulo diz que se conhecia um homem, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, mas falando dele mesmo, foi arrebatado ao terceiro céu, onde é a presença de Deus, e ele viu e ouviu coisas extraordinárias que não havia como expressar. Então, para que ele não ficasse orgulhoso, Deus colocou esse espinho na carne, o próprio mensageiro de Satanás, para o esbofetear, para esfregar a cara dele no chão. E esse espinho fez com que ele se tornasse menos orgulhoso, segundo ele mesmo, e que nessa fraqueza ele ia buscar mais a Deus, e que na fraqueza a força de Deus vinha. Então ele se vangloriava na fraqueza, porque ele sabia que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza, e quando ele se sentia fraco, aí então ele era forte. Eu fiquei pensando nessa experiência de Paulo, né, que nesse período, né, que ele enfrentou do seu espinho na carne, foi um período que ele cresceu muito, foi um período que ele buscou mais a Deus de uma maneira intensa, porque ele queria ficar livre desse problema dele. Mas nesse período ele cresceu muito na graça e no conhecimento de Jesus e deixou para nós lições extraordinárias para quando nós passarmos por lutas, por problemas e aflições, porque ele sabia que tinha um Deus que o fortalecia e ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Isso me fez lembrar alguns momentos da minha vida, né? Que Deus também me ensinou alguma coisa nesse sentido, né? E hoje, olhando para trás, eu vejo como que Deus estava me ensinando algumas coisas, né? Mas às vezes a gente é meio tardio para entender aquilo que Deus está ensinando para nós. Por 3 vezes na minha vida eu tive problema no meu pé, né? Uma vez, logo no início de ministério, eu quebrei o pé, né? E tive, porque por causa disso, ficar algum tempo parado, né? Não, quase 40 dias. E depois passou um período, eu não lembro quanto foi, mas não foi um período muito longo, eu quebrei o mesmo pé de novo, porque estava correndo, descendo uma escada correndo, e eu virei o pé e quebrei o pé e fiquei mais um período parado, né? Sem exercer a minha atividade pastoral. Era Deus me ensinando alguma coisa, mas até então eu não estava entendendo o que Deus estava falando. E depois de um período também eu fui para a roça, né? E tirei o sapato para poder sentir o chão embaixo do meu pé, sentir contato com a terra e fui capinar a horta, né? A roça. Fui de ré, andando, e não percebi que meu pai tinha cortado um coqueiro que tinha uns espinhos muito grandes e ficou na terra só o toco. E como eu vim de costa, eu não vi, enterrei o pé naquele resto de coqueiro, cheio de espinho, aqueles espinhos grandes, enterraram meu pé. Precisou até de ajuda de outros queridos para tirar o pé daquele espinho, e outras pessoas para poder, tipo, com uma agulha, tirar aqueles espinhos do pé. E aquilo me fez muito mal, muita febre, e eu sofri quase um ano com aqueles espinhos no pé. E eu tive que parar muito da minha atividade, andar um pouco mais devagar para poder, assim, curar. Hoje, olhando para trás, eu vejo uma grande lição que eu aprendi, que quando a gente não para, Deus para a gente. E nesse período que a gente para, é o período que a gente mais cresce, porque você não pode fazer muita coisa. Então, naquele período, eu li a Bíblia como nenhum outro momento, eu orei tanto como nenhum outro momento da minha vida, e eu cresci na minha vida espiritual, né, mais do que qualquer outro período da minha história. Então, foi aquele período, era Deus dizendo, eu precisava conversar com você, mas você não parava, tive que parar para poder tratar isso com você. E por 3 vezes, né, isso aconteceu, né, e na última vez eu tive que parar, e eu aprendi muito com aquilo, que não é correndo, que não é por aquilo que eu faço, mas é aquilo que Jesus faz. E é muito importante a gente estar diante de Deus, porque quando Ele vier, o que Ele vai querer saber é se nós vamos ser encontrados fiéis. Então eu entendi muitas vezes que os momentos de enfermidade, os momentos de dor na nossa vida, os momentos que a gente para as nossas atividades por alguma questão,
e a gente fica em casa, a gente fica no leito. Eu creio que é Deus ensinando, eu creio que é Deus ministrando o coração. É como numa música, é o momento da pausa, mas a música não encerrou, mas Deus está tratando no coração. Deus está dizendo para nós, vamos conversar agora só nós dois. Então é o momento da oração, é o momento da quebra, do orgulho, da soberba, é aquele momento que nós não somos nada, é aquele momento que a gente está no pó e a gente depende muito de Deus e de outras pessoas. Então é aquele momento que Deus trata a nossa alma, Deus trata o nosso coração, é aquele momento em que a gente vai se aprofundando na leitura da Bíblia, é aquele momento que a gente vai se aprofundando na oração, e nós vamos conversando tanto com Deus que nós vamos nos tornando amigos. Então eu aprendi que as lutas, as adversidades, os problemas vêm para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E depois, com a mesma graça com que a gente foi agraciado, com essa mesma graça nós vamos abençoar outros agora, vamos confortar outros, vamos consolar outros. Então o espinho na carne, né, que eu não sei o que Paulo passou, se foi uma doença, uma enfermidade, problemas na sua mente, eu não sei o que foi, mas aquilo fez com que ele se aproximasse mais de Deus, dependesse mais de Deus, clamasse mais o Senhor. E Deus disse não, e a gente tem que aprender a lidar com o não de Deus. Mas Deus disse não à sua oração, mas Deus deu maior e melhor resposta que ele podia imaginar. Eu não vou tirar o espinho, mas eu vou dar a minha graça. Eu vou dar o meu favor, a minha presença. Eu vou te envolver com uma graça tão grande, com um favor tão grande, com a presença celestial tão grande que você vai superar esses seus momentos de espinho e você vai sair agraciado, firme, forte com a graça de Deus. Então, se você tem passado por lutas, adversidades, encerrou suas atividades, está passando por tratamentos, lembre-se disso, é o momento de Deus tratar teu coração. É o momento de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E com certeza, quando sairmos dele, vamos sair mais fortes, vamos sair mais firmes, com mais disposição. Né? Foi o que aconteceu com a sogra de Pedro, ela estava acamada, ela estava com muita febre, o Senhor Jesus veio, tocou, curou, tirou aquela enfermidade, e a Bíblia diz que ela se levantou e passou a servir. Então Deus cura para isso, né? Deus trata no nosso coração, depois ele cura. E ele cura aqui para a gente levantar e a gente sair. E para a gente servir com mais amor. Pai, eu te agradeço, Pai querido, pelas lutas, pelas provações, porque elas nos tornam mais servos, mais ouvintes, nos tornam mais desejosos de conhecer o Senhor. E nós te louvamos porque o Senhor veio até nós, o Senhor supre a ausência de trabalho, qualquer outra coisa, com a tua graça, com a tua misericórdia. O Senhor fortalece o nosso coração e a nossa alma, e o Senhor nos faz cada dia mais servo, com disposição de voltar e te servir com graça e misericórdia. Socorram aqueles que estão nos leitos, que aqueles que estão enfermos, que o Senhor dê a eles a tua graça, Senhor, que a tua graça possa sustentá-los, que a tua graça possa fazê-los cada dia mais firmes e mais fortes. Sustente essas vidas, Pai, e que cada um, ó Pai, experimente do Senhor essa doce voz. A minha graça te basta. Estou com você, com a minha mão forte e poderosa. Então não temas, nem tenha medo, que eu vou te ajudar. E que a tua graça nos levante em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, graça e paz, e até a próxima semana, se Deus quiser.